Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus, salve irmãos nesta manhã que o Pai do Senhor Jesus Cristo, amém? Uma alegria nós estamos aqui nessa escola bíblica dominical para nós juntos adorar o Senhor, aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus vai convidar os irmãos a se colocar de pé, e eu quero convidar aqui o pastor Francisco para fazer uma oração de início nessa escola bíblica dominical em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Meu Deus, para aprender mais de Ti, Senhor. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor possa abrir nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, o entendimento, Pai, para entender o que foi ministrado sobre esta lição nesta manhã. Meu Deus, para que possamos entender, Senhor, a importância do Pai, meu Deus, sobre os filhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, estar trazendo o Teu povo, Senhor. Meu Deus, aqueles, meu Pai, que ainda não sentiram no coração o desejo de participar da escola bíblica, vai despertando, Senhor. Vai acordando, Deus, do sono da indolência. Traga, Deus, para a Tua casa, meu Deus, para que possa aprender mais de Ti, Senhor. Para que veja a importância, meu Deus, de participar da escola bíblica dominical. Deus maravilhoso, seja conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão, pode sentar. Então, nessa manhã, dia 21 de maio de 2023, vamos estar estudando a lição de número 8, que tem como título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Mas antes de nós dar continuação nessa escola bíblica, nós vamos louvar um hino de louvor ao nome do Senhor, um hino congregacional, junto com o irmão Ademir nesse momento, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 127, o Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus,
vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus. Então, nessa manhã, como título, a importância da paternidade na vida dos filhos, e como texto áureo, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Verdade prática. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Amém? Então, neste momento, vamos ler juntamente a leitura bíblica em classe. Eu começo a primeiro versículo, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 12, verso 12 a seguir, e os irmãos continuam um após os outros. Verso 12 nos diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Verso 13. Portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. Dava com ele na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço, o sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo o homem: queima primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora has de dar, e senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam, à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba.
Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente, e perverteram o juízo. Amém? Se eu posso sentar, quero justificar a volta do nosso pastor presidente, pastor Clay. Ele está lá no retiro das irmãs, por isso ele não está aqui nesta manhã conosco, em nome de Jesus. E nesse momento quero ajudar o professor, o pastor Prefeito Manuel, com a direção desta aula, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Graças a Deus, então, por essa manhã, podemos estar na presença do Senhor. Já estudamos um pouquinho mais a sua palavra, e nessa manhã, então, nós vamos estar estudando uma lição de suma importância para nós que somos pais e para aqueles que ainda não são pais e, porventura, desejam ser pais também um dia. Nós sabemos que é uma tarefa árdua, difícil ser pai, e nós precisamos aprender alguns fundamentos que a gente vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Na nossa vida a gente tem muitos objetivos, né? E a gente se esforça, se empenha muitas vezes em ser um grande empresário, ser um bom funcionário, né? A gente se empenha em tantas áreas da nossa vida, se dedica tempo, dedica esforço, estuda, luta para ser alguém na vida, e isso não é errado, faz parte da nossa vida, né, da nossa trajetória. Isso diante de Deus é muito válido, mas todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação em outras áreas, tanto fora da igreja como na igreja, muitas vezes a gente vê isso na igreja também, a gente se empenhando, buscando a Deus, né, orando, pedindo para Deus um ministério, se esforçando, se dedicando. Isso é válido, muito válido, mas isso não pode roubar a missão principal que Deus nos deu, a missão de ter uma família, de ter filhos, de educá-los no caminho do Senhor, de instruí-los eles, né, e encaminhar eles na direção certa. Então a gente vê que muitas vezes a gente deixa isso como escorrer como água dentro dos nossos dedos, né? A gente se dedica muito em certas áreas da nossa vida, se empenha tanto e acaba deixando de lado a tarefa principal, que é a família, né? De instruir a família no caminho do Senhor. E a gente vai ter nessa lição justamente isso. Dois pais, ou dois grandes homens de Deus que desempenharam um papel extraordinário na vida de uma nação inteira, né? Dois sacerdotes, um profeta, um sumo sacerdote, que teve um papel relevantíssimo na questão de uma nação inteira, porém foram fracassados na sua vida pessoal, na questão de educar os seus filhos no caminho correto, deixaram a desejar. E nós vamos estudar sobre isso nessa manhã, uma lição importante para nós, porque nós estamos vivendo dias bem difíceis, né? E se a gente também não observar a forma correta como nós estamos educando nossos filhos, nós vamos cometer os mesmos erros, tá? Os mesmos erros que eles cometeram. A gente vai ver que eram homens espirituais, homens que tinham uma espiritualidade elevadíssima, estavam na presença de Deus, ouviam a voz de Deus, conheciam a palavra, mas alguma coisa fez com que eles perdessem o foco principal, que era a educação dos seus filhos, né? A manutenção da sua casa, e consequentemente trouxe prejuízos grandes, tanto para o seu ministério como para a sua vida pessoal, né? Manchou a sua reputação como homens de Deus. Deixaram a mancha, em vez de deixar um legado, né? Aí eles também deixaram um legado, é bom frisar isso, mas deixaram uma mancha no seu legado, no seu ministério. E eu acho muito triste isso, né? A gente passa por um trabalho para construir uma carreira, construir um ministério, e depois de velho ver que tem uma mancha naquele ministério, né? Saber que a gente não conseguiu conduzir os filhos no caminho correto, deve ser muito triste, meus irmãos, né? Então é muito válido a gente atentar hoje para nossos filhos, olhar para eles e deixar alguma coisa de bom para eles, né? É bom a gente ver eles crescerem, ver eles se casando, ver eles sendo usados por Deus, né? Ver os filhos deles, os netos no caso, né? Isso deve ser muito, muito gratificante. Eu particularmente tenho os filhos, espero que eles
casem, tenham os seus filhos e os seus filhos sejam uma bênção na mão do Senhor. Acho que é tudo isso que o Pai quer. Mas a gente precisa tentar para algumas coisas que nós vamos ver nessa lição hoje. Eu acho que isso tem importância, tá? Então, na antiguidade, já deixado por Deus, tá? A gente vai ver ali que existia um padrão já instituído por Deus, que era chamado de pátria potestas. A gente vai ver que existia a figura de um pai como cabeça da casa, e ele exercia autoridade suprema sobre sua família, inclusive sobre seus filhos, tá? Já deixado lá desde Adão, e a gente vai ver isso no decorrer da história. Noé, Abraão, Isaac e Jacó foram figuras que exerceram grande autoridade sobre sua casa, sua família. E eles tinham essa incumbência de ser o cabeça da casa, que era o provedor tanto do alimento como da segurança. A mãe, por sua vez, auxiliava na criação dos filhos, daí também auxiliava os seus maridos, né? Então a gente viu que o pai era uma figura destacadíssima naquela sociedade, o patriarca em si, né? Então o pai era o cabeça da casa, ele deveria ser respeitado e reverenciado por seus filhos, sob a pena, muitas vezes, de punir os seus filhos, até mesmo com prisão, ou até mesmo na morte em alguns casos, tá? Era uma autoridade suprema sobre a família, e a gente vai ver isso, os patriarcas se destacando, Abraão, Isaac e Jacó, né, formavam os seus clãs formavam a tribo, e a tribo formava uma nação, e até sobre a nação, então, essas figuras vêm se destacando no decorrer da história. Quando chegamos já na família de Eli e Samuel, a gente vai ver que parece que o negócio veio desandando, né? Chega aqui, parece que a figura de pai já não é tão reverenciado como o Abraão foi reverenciado, como o Isaac foi reverenciado, como o Jacó foi reverenciado. Então a gente vai ver que já se perdeu um pouco aqui, e eles cometeram muitos erros, tá? Então aqui, certamente, ser pai de forma responsável é uma missão árdua, difícil, né? Ser pai todo mundo é. Não é difícil ser pai, né? Hoje em dia qualquer um ser pai. Mas ser pai de forma responsável é uma tarefa muito difícil, árdua, exige tempo, exige responsabilidade, exige esforço, dedicação. Obrigado. Pode deixar aqui, Bessa. Isso, pode deixar aí. Muito obrigado. Dedicação. Ser pai qualquer um pode ser, mas ser pai responsável é a tarefa mais difícil que existe sobre a face da terra. Existem outras tarefas difíceis, mas deixadas por Deus, mas ser pai é a tarefa mais difícil que tem. Eu estou dizendo pai e mãe, né? Mas mais pai por causa da missão que está nos apontando justamente a figura do cabeça, tá? Mas ser pai e mãe não é para qualquer um. É uma tarefa dificílima. Existe tempo, meus irmãos. E às vezes o nosso erro é que a gente dedica mais tempo para as coisas seculares do que para a família. Ou a gente não sabia administrar o tempo correto. Separar um tempo justamente para a esposa, para o esposo, e um tempo principalmente para os filhos, que vão ver em nós a figura, né, de um pai, de uma mãe que deve autoridade e vai imprimir neles justamente isso, os valores essenciais para a sua vida. Se as crianças não conseguirem imprimir nelas, desde pequenos, os valores cristãos, os valores que estão na Bíblia, eles estão perdidos. Vão crescer sem uma referência. Nós somos o espelho para eles. Eles vão olhar em nós e vão ver essas qualidades, esses valores, e vão se espelhar na gente. Então é imprescindível isso. A gente possa dedicar um pouco mais de tempo para a sua família. Ser um bom marido é difícil, ser um bom profissional é difícil, ser um bom obreiro é difícil, ser um bom discípulo é difícil, ser um bom filho é difícil, mas nada que suporte a responsabilidade de ser um pai. Exige muita dedicação, tempo, compromisso e responsabilidade. As escolhas de um pai, seus exemplos, suas atitudes, seu relacionamento familiar podem trazer bons ou maus frutos, tá? Aquilo que a gente vai colher dentro de casa, bons frutos ou maus frutos, vai depender justamente do empenho da dedicação da mãe e do pai em criar seus filhos. Se for um pai e uma mãe relapso na criação dos seus filhos, pode ter certeza que vão criar pai e ter problema dentro de casa. Vai ter filhos rebeldes, vai ter filhos mal educados, vai ter filhos que vão pegar um caminho que não é para pegar. O tempo e a dedicação vai mandar muito na criação dos filhos, tá, meus irmãos? Vamos lá. Pai responsável, digo pai responsável porque qualquer um pode ser pai, no sentido de gerar filho, mas de ser um pai responsável, cuidadoso, de cuidar e preparar o filho para a vida são poucos. Na verdade, se a gente for pegar um modelo bíblico aqui, de pai responsável, daquele que realmente consegue imprimir
características bíblicas nos seus filhos são poucos. Muitos se preocupam muito com a vida financeira, se preocupam muito com a profissão, com o ministério. Isso a gente vê muito dentro da igreja, né? Filhos de pastores, filhos de presbíteros, na droga, na prostituição, perdidos, porque muitas vezes eles dedicam tanto tempo para Deus, tanto tempo para o templo, tanto tempo para o ministério, tanto tempo para a profissão, em busca de riqueza, e acaba se perdendo, deixando nossos filhos de lado. E eles às vezes precisam da ajuda do pai, procura até os pais para se aconselhar, para pedir ajuda, pedir socorro, e os pais não conseguem. Ouve, mas não escute. Ouve, tá bom, depois vai ver. Tá bom. Ouve, mas não presta atenção. Um erro gravíssimo, meus irmãos. E aí, eles vão se aconselhar com quem? Com os amigos do mundo. Mais influentes que vão enxertar no coração dele coisas que não são a palavra de Deus. Certo? Amém? Dá para continuar? Glória a Deus. Podemos continuar então? Vamos chegar então na família de Eli e Samuel. Vamos estar falando um pouquinho sobre Eli e Samuel, tá? Então, dois homens extraordinários, por assim dizer, exercendo uma influência tremenda, tá? Na vida do povo de Israel. O Eli, tanto Eli como Samuel, tá? Exercendo uma influência, autoridade do serviço sacerdotal. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz, né? Tá? Profeta, sacerdote e juiz, não foi pouca coisa. Só perdeu para Jesus, né? Foi profeta, sacerdote, juiz e rei. Tá? Um homem extraordinário, desde pequenininho já ouvia a voz de Deus, né? Aprendeu a discernir a voz do Senhor já desde pequeno. O Senhor aparecia para ele, falava com ele, orientava Samuel, instruído pelo próprio Senhor. Então, era um homem que exerceu uma influência extraordinária, tinha intimidade, tinha uma grande intimidade com Deus já desde pequeno. Cresceu assim, né? Um exemplo de fidelidade e de obediência a Deus. Foram poucos os juízes, os sacerdotes, né, e os profetas que tinham essa intimidade tão grande com Deus e obediência, tá? Foi o último dos juízes, foi ele que apresentou, que foi o primeiro da escola sacerdotal e o que apresentou então os dois primeiros reis de Israel, Salomão, tá? Davi e Saul, tá? Nome dos seus filhos, para ver como até ele teve um cuidado na questão dos nomes para os filhos, e a gente já vê na questão do Samuel a reverência que ele tinha a Deus, porque o nome dos seus filhos aqui, Abias, o Senhor é Pai, e o Joel, que o Senhor é Deus. Olha só, até no nome dos filhos ele parece que já estava glorificando e reverenciando o nome do Senhor. Tamanho a reverência e a obediência que ele tinha a Deus. O Senhor é Deus, é Joel, e o Senhor é Pai, Abias. O sacerdote ali, por sua vez, né, que foi também um grande sacerdote, juiz de Israel, julgou Israel por 40 anos. Olha só, um período grande diante da liderança da nação de Israel. Era sumo sacerdote dentro daquela nação. Tá? No entanto, ele é mais conhecido pelo fracasso da sua vida, tá? Que tem a ver com a forma como criou seus filhos. É triste isso, né? É triste isso quando a gente lembra da figura de Eli, lembra de um homem que ficou velho, perdeu a visão, perdeu o cajado da sua casa, e os seus filhos também seguiram um caminho que não era o caminho correto, né? Acabaram fazendo coisas que não agradavam os olhos do Senhor, se prostituindo na porta do templo, ou foi aqueles que levaram a arca de aliança lá para a batalha e acabaram perdendo a arca, perdendo sua vida. E Eli, infelizmente, herda isso dos seus filhos. E a gente hoje, quando lembra de Eli, não lembra ele como sumo sacerdote que julgou Israel por 40 anos, que também foi um grande homem de Deus, mas infelizmente acabou seus dias fracassado, digamos assim, triste, talvez desiludido com alguma coisa, talvez com até uma culpa, né? Aquele pesar de culpa, será que eu errei? Aonde que eu errei? O que eu fiz de errado que meus filhos pegaram esse caminho? E é muito triste por isso, tá? É muito triste chegar nessa idade e ver que os filhos pegaram um caminho tão terrível, tão triste. O texto que nós vemos aqui, que o Henrique leu, que a gente leu no início aqui, eram filhos de Belial, né? Filhos de Belial. Eram homens terríveis, homens difíceis, que não respeitavam a presença do Senhor, não respeitavam o tempo, se prostituíam. Uns filhos assim rebeldes, né? E a gente vai ver depois no texto aqui que
cadê o Eli? Cadê a figura de pai? Cadê a figura de sacerdote? Por que não corrigiu seus filhos? Por que não puniu seus filhos? É muito triste. Pode falar dele. Se tu me permite uma colocação, essa eu estava dando uma olhadinha na lição. O respeito mesmo, pode parecer prepotência minha, mas eu acho que o pastor Elenay Cabral forçou um pouquinho quando coloca Eli e Samuel na mesma prateleira, né? Eu acho que... Não, isso não. eu acho que são bem diferentes ali em termos de espiritualidade, em termos de exercício do ministério. Segundo, a gente costuma e deve sim responsabilizar os pais pelas ações do filho, mas nunca Deus, olha só, nunca que Deus vai anular a responsabilidade também dos filhos. Nesse caso, o Ofni e Finéias e também os filhos de Samuel. Então assim, porque a Bíblia diz lá em Ezequiel, né? Nunca mais se diga esse ditado em Israel: os pais comeram uva verde e botaram dentro dos filhos. A alma que pecar, essa alma morrerá, porque tanto a alma do pai quanto a do filho, essa alma é minha. Deus está botando a responsabilidade devida. Então, às vezes, assim, a lição dá a impressão que Samuel é um fracasso total como pai. A gente não sabe, porque de Eli a Bíblia diz alguma coisa. De Samuel a Bíblia não diz nada. Não, Samuel... exceto que os filhos não seguiram o caminho dos pais. Seguiram o caminho do pai deles. Eram avarentos, tá? Depois nós vamos ver, você parece as características dos filhos aqui, porque eu também tenho essa visão. Não podemos botar o Eli no mesmo balaio de Samuel, porque foram bem diferentes, na verdade, tá? O Eli, a gente vai ver que foi bem relapso, e Samuel não aparece nada, só aparece que quando Samuel, uma coisa que eu acho errada na questão de Samuel, porque por que ele colocou os filhos como sacerdotes, sendo que ele não tinha autoridade, era Deus que o levantava, colocou sobre Siló. Por que os filhos não honraram o ministério do pai? Como juízes, tá? Por quê? E depois a gente vai ver sobre isso aí também, que eu acho bem interessante, a questão do pecado dos filhos. Eram avarentos, recebiam presentes, ou seja, propinas, tá? A gente vai dizer errado também. Mas o pai dele não recebeu nenhuma. Nenhuma, exatamente. Sim, pastor. Eu vejo essa questão sobre nós como pai, né? Há um determinado tempo que a responsabilidade dos nossos filhos é nossa. Exatamente. Nós temos que conduzir eles. É o que nós vamos ver na lição. Né? Mas nós não somos responsáveis pelos atos dele pela vida inteira. Então ele foi ensinado. Agora, se ele vai seguir aquele caminho, aí é um problema dele. a mesma coisa eu trago para hoje o discípulo, o obreiro dele da igreja. Quando ele está aqui, o pastor está vendo o que ele está fazendo, mas quando ele sai, o pastor não é responsável pelos atos dele lá fora. Então é a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Eu sei que é o enfoque da lição. A responsabilidade do pai enquanto está debaixo de suas asas, tá? Depois que cresce, pega outro caminho, aí ele vai decidir o caminho que deve seguir, tá? Instruir a criança no caminho que deve seguir. Quando crescer, não se esqueçam dele. A Bíblia diz isso, né? Mas a gente vai ver que muitas vezes o pai falha aqui na educação do filho, porque não dá tempo suficiente, não instrui da forma que deve instruir, e ele vai se perder por causa disso, tá? Vamos lá então. Eu coloquei assim, ó: discernindo o pecado do povo e não percebendo dos filhos. Isso aqui é muito importante. Foi o erro de Eli, tá? O erro de Samuel também, talvez seja o erro de Samuel. Tinha essa espiritualidade tão avançada e era responsável por pegar as ofertas do povo, conferir se a oferta estava de acordo com o sacrifício ou não, sacrificar, apresentar o povo diante de Deus. Eles faziam essa intercessão entre Deus e o povo e Deus, tá? Tinha toda a questão do ritual que eles eram obrigados. Então eram homens que eram vividos, experientes espiritualmente falando, tá? E não perceberam, possivelmente, uma falta de caráter do filho, principalmente o Eli, quando eram pequenos, ou não instruiu aquelas crianças, ou não corrigiu aquelas crianças, tá? Então muitas vezes a gente vai ver isso. Homens que conseguem ter uma espiritualidade aguçada, conseguem perceber o pecado nas outras pessoas, mas dentro da sua casa não percebem que os filhos muitas vezes estão tomando um caminho que não é o caminho de Deus, e nós temos que tomar bastante cuidado com isso. A gente vem na igreja, é obreiro, é pastor, é pregador, é ensinador, é cantor, né? É profeta, recebe dons, tem dons, mas às vezes não consegue perceber que os nossos filhos estão tomando um caminho que não é o caminho de Deus. É visível, né? Ao meu ver, é visível que a falha de Eli
é puramente ministerial. Ele, como sacerdote, ele falhou em todo sentido, que a autoridade dele, principalmente quando os filhos estão agindo na questão da carne do sacrifício, a autoridade dele como sacerdote é repreender e punir os filhos, independente se sejam filhos ou não. Isso aí é um erro. Aí como ele meio que parece que ele se comprometeu a função dele de sacerdote com a função de pai. Ele não soube distinguir. Tanto é verdade isso que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e todo o ministério de Eli vão sofrer a devida punição de Deus dentro da perspectiva de ministério. Samuel não. Samuel, o ministério dele é completado de forma ilibada quando Samuel é o homem sujeito às falhas igual a ele e você. Quando ele introduz, e aí é o erro dele, ao meu ver, os filhos como juiz, não esperou Deus suscitar juízes, né? Quando ele introduz, Deus simplesmente diz, não serve. Mas você não vê Deus matando Joel, você não vê Deus matando Abias. Então, assim, tá certo que era importante, porque faziam parte do mesmo cotidiano, mas são duas circunstâncias, duas situações Bem diferentes. Bem diferente, mas também errado. Né? Tanto filhos de Eli errado como Samuel, os filhos de Samuel errado. Na criação, possivelmente o Eli errou muito, com certeza. Possivelmente Samuel também errou. Para que os filhos pudessem chegar dessa forma, pegar esse caminho, conhecendo o ministério do Pai, conhecendo a representatividade do Pai diante de Deus, e se tornar esse tipo de pessoas, possivelmente deve ter errado também. Esse é o meu ponto de vista, né? Eu penso dessa forma. Então, está muito focado em coisas, trabalho, dinheiro, igreja e ministério, e não conseguiu administrar o seu tempo dos filhos. Não parar para ouvir os filhos, tá? Isso aqui é imprescindível, meus irmãos. Na geração que a gente está vivendo hoje, as nossas crianças, nossos jovens, muita dúvida, muita informação, muita pressão do mundo, tá? E a gente precisa separar um tempo para ouvir as queixas deles, as dúvidas deles, tá? Muitas vezes estão sendo oprimidos do diabo, perseguidos na escola, perseguidos no trabalho, e a gente precisa ter um tempinho, desfocar um pouco da igreja, muitas vezes, do ministério, do trabalho, e sentar para ouvir. Isso aqui é imprescindível, tá? Ouvir os filhos, às vezes estão com problemas, precisam de ajuda, até pedem, mas os pais não ouvem, como eu já falei aqui, tá? Ouvem, mas não escutam. Ser muito crítico, inflexível, tá? Duro, e às vezes a gente como pai é crítico demais, é duro demais, inflexível demais, não tem misericórdia nenhuma. Eu sempre digo que o duro tem um problema, e quando ele acaba, ele quebra às vezes, tá? Ser duro às vezes é complicado, ele sofre uma pressão tão grande que acaba quebrando, partindo na emenda. Parte, tá? Porque não é flexível. Já vou passar a palavra a Rui. Agora o flexível não, o flexível é igual ao palmeiro, tá? Ele se dobra, daqui a pouco ele volta, tá? E às vezes a gente precisa ser resistente, mas flexível. Não duro, porque o duro quebra. Agora o resistente não, o resistente é aquele que segue também a pressão do filho, tá? Mas é aquele também que se abaixa e tenta entender o lado dele, tá? Pode falar, Rui. Eu acho assim, ó, duro é um termo duro para pai. É difícil, mas assim, ó, eu acho que pior do que duro é flexível. Porque o flexível deixa o filho à sua própria vontade. A Bíblia mesmo condena, né? O filho entrega a própria vontade e desonra o pai. Mas não foi nesse sentido que eu falei. O flexível é aquele que para e entende. Porque muitas vezes o filho tem uma queixa, mas às vezes o filho tem uma opinião e você não quer nem escutar a opinião do filho. Tá? Você vai, é assim, pronto, acabou-se. Você não para para escutar o filho. Tem que ser flexível para escutar também a opinião dele, a queixa dele, ver o que ele está pensando. Agora o duro é aquele que não quer nem ouvir. É assim, pronto. A diferença é que não é flexível, é o permissivo, né? A diferença entre o flexível e o permissivo. O flexível é isso que ele está falando, ele conversa, tenta negociar, porque é importante que os pais também reconheçam erros. Agora o permissivo não, o permissivo é aquele que deixa fazer tudo, né? Talvez essa tua colocação ali, realmente não. Ser permissivo, deixa fazer tudo, nós vamos estar falando sobre, é um erro gravíssimo. O Aldo, e a gente também erra muitas vezes como pais, né? Por a gente achar que a gente foi criado de um jeito. Hoje não dá para criar os nossos filhos do jeito que a gente foi criado. Não tem como. Né? E a gente nunca sabe se a gente está soltando demais, se está apertando demais. Tem que ter muito Deus nesse. Pastor, o teu pai falou uma coisa uma vez para mim. Ele contou uma história uma vez para mim.
Para não perder vocês, eu não estou bem lembrado, mas para não perder vocês, ele teve que comprar uma televisão, não foi isso? Acho que foi, porque vocês estavam vendo televisão na casa de um amigo. Ele disse, não, vou perder meus filhos. Tá? O pastor Luiz falou uma vez aqui. E é justamente isso. Às vezes a gente se adequa a uma situação, porque os filhos é outra criação. O jeito que eu fui criado, vocês foram criados, nossos filhos é outra criação. Se a gente não se adaptar, meus irmãos, nós vamos perder eles. Tem que ser um pouquinho flexível às vezes também, porque eu não posso criar o meu filho do jeito que meu pai me criou, na vara e na enxada. Se eu for criar eles na vara e enxada, eu vou perder eles. Vai levar para o mundo dos dois. Então eu preciso parar, ouvir eles, entender, escutar, ser um pouquinho às vezes tolerante com algumas coisas, mas também depois já apertar, porque senão perde. A gente olha assim a nossa criação, eu falo aqui de mim. Minha criação foi uma época que não existia a questão do celular, não existia o computador, não tinha a internet em si para você estar acessando tudo no mundo. Então eu fui criado, eu estudava, eu ajudava meu pai na roça, ele queria que eu só estudasse, mas eu estava comigo na roça. E era tipo assim, se eu passasse o dia todo dia trabalhando com meu pai na roça, se eu não falasse nada, ele não falava. Mas hoje, devido às informações que existem, eu tenho que conversar com meu filho. Eu tenho que parar de conversar com ele. Eu pergunto o que está acontecendo, quando ele age, porque comigo é diferente, mas com a mãe dele, às vezes ele responde, mas eu chego o que está acontecendo, me fala o que está acontecendo, eu não tenho um bola de cristal para me adivinhar, você precisa me falar para me te ajudar. Então é obrigado a fazer isso, mas meu pai não fazia, e meu pai precisou me chamar a atenção até hoje. Nossa geração nunca se abalou com isso, né? Meu pai passou um dia inteiro e me falar contigo. Meu pai fez 73 anos, agora de 17, ele nunca disse assim, vamos conversar. Não, eu errava, mas não para ele chegar a esse ponto. Mas hoje é diferente. Hoje não dá. É outra geração, bem diferente da nossa. Tá? A gente precisa tomar mais cuidado. Então eu botei aqui também assim, ó, será que ter um sucessor é mais importante que ter um filho na presença de Deus? Parece que para ele foi, né? Talvez para Samuel ter um sucessor, alguém que vai substituir no ministério, substituir na empresa, substituir no serviço. Parece que é mais importante às vezes do que a gente deixar um filho na presença de Deus. Mesmo se ele não ser nada, ministerialmente falando, né, ser uma pessoa simples, parece que para ele aqui o mais importante é os filhos estar lá, como sacerdote, sem se importar com os seus erros. Nós temos a questão do Eli foi um erro pessoal. Espiritual. É porque ele como pai, tinha que ter corrigido, como o pastor Barreto tinha que ter corrigido seus filhos quando eles estavam começando a fazer errado. Isso é uma decisão de ser espiritual, né, de colocar os filhos lá numa posição que era Deus que tinha que ter permitido. É bem isso? Sim. 1 Samuel 3,16. Porque eu já fiz saber que julguei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Foi o que o Arthur falou. A função dele era repreender os seus filhos, não permitir que os seus filhos tomassem aquele caminho. Isso já depois de adulto. Tinha que tirar eles do ministério, punir aqueles homens, para dar um exemplo a Israel, para dar um exemplo aos outros sacerdotes. E ele não fez. Foi um erro gravíssimo, né? Aí lá Deuteronômio 16, 19: não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, nem aceitarás suborno, pois a corrupção segue os olhos dos sábios juízes e prejudica a causa do justo. O erro dos filhos de Samuel: perverter o juízo, aceitar suborno, se corromper. 2 erros aqui, ó. Um pai que não corrigiu os seus filhos, era para ter arrancado, e os erros dos filhos de Samuel. Claro que talvez não por culpa de Samuel, possivelmente não, mas entraram por um caminho que não agradava a Deus. Aí vai a Provérbios 13, 24. Quem se nega a disciplinar e repreender os seus filhos não ama, mas quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo, meu irmão. Tá? Quem ama o filho não hesita, vara. Deus meu, opera muito de vara. E se bobear hoje, apanha de novo, né? Graças a Deus não é preciso mais, a gente pequenininho na vara, o Gustavo mesmo apanhou bastante. Bastante de vara. Hoje não precisa, o Felipe também hoje raro apanha, porque só fala, ele já obedece. Então assim, é necessário essa fase da impressão do caráter deles. 5, 6, 7 anos, se a gente não conseguir imprimir isso neles, meus irmãos, daqui a pouco eles se perdem. Tá? Por isso o Pai presente é tão importante. Vamos lá. Sacerdote Eli, que conduziu o povo no templo até a presença de Deus, mas os seus filhos em casa estavam com o pé no inferno, né? Olha só, o cara conseguiu conduzir o povo por praticamente 40 anos na presença de Deus, mas os filhos em casa, pé no inferno.
Isso é terrível para o pastor, terrível para um obreiro, terrível para um pai, né? Ser tão destacado numa parte da vida, ou no ministério, ou no trabalho, e em casa não conseguir conduzir os seus filhos na presença de Deus. É muito triste isso, meus irmãos. Tá? E a gente vai ver aqui o rei Davi teve grandes vitórias. Eu botei o Davi aqui, não está na história, mas eu botei o Davi porque o Davi também nos deixa um legado muito grande. O rei Davi que teve vitórias brilhantes no campo de batalha e derrotas amargas dentro de casa. Poxa, o Davi foi um homem brilhante na presença de Deus. Vitórias tremendas, né? Venceu os amorreus, os filisteus, as batalhas, venceu o gigante Golias. Vitórias extraordinárias que levou Israel a um patamar elevadíssimo. Mas olha o erro que cometeu Davi. A sua filha foi estrupada pelo seu irmão Amnon. Davi soube do estupro, não fez nada. E isso choca bastante a gente, né? Como que um pai sabe que um irmão estuprou a irmã, não faz simplesmente nada. O outro irmão Absalão, para se vingar, planeja um banquete e mata o irmão. Então olha a tragédia que causou pela imprudência, a negligência de um pai corrigir o seu filho. Isso aí a gente vai aplicar na nossa vida. Como um simples ato de você não corrigir um filho ou não punir um filho pode trazer uma desgraça dentro da casa. Gente hoje, como ser humano, por exemplo, como pai, mas muitas vezes quando acontece algo desagradável na nossa vida, Deus no mesmo momento fala o porquê que aconteceu. Então eu vejo assim a vida de Davi. Davi, ele plantou a semente do mal da vida dele, né? Então ele começou a colher sobre os próprios filhos, né? Foi o erro dele, por causa do poder dele. Então quando aconteceu, ele já deu castigo. Então, e ele se acomodou e deixou continuar. Mas a função do Davi seria justamente isso. É muito grave. Um irmão estuprando uma irmã é muito grave. Ocasionou na morte do outro filho. É muito grave isso, meus irmãos. Então, assim, às vezes a gente vê nossos filhos errando e a gente precisa repreender eles. Precisa sentar e conversar. Errou, mas tem que corrigir. Tá? Não é porque às vezes a gente erra que a gente vai deixar de corrigir os filhos. E pode trazer uma desgraça para dentro da casa. Uma desgraça terrível. É necessário isso. Tá? Olha, um irmão matando o outro, um irmão estuprando e outro irmão matando o outro. Muito, muito grave isso, tá, meus irmãos? Hoje pais conseguem ter sucesso na vida financeira, mas na sua casa é uma miséria. Sucesso na vida financeira, cheio de dinheiro. Riqueza, cheio de dinheiro. Mas em casa, uma miséria terrível. Uma miséria terrível. Que tristeza, né? Os filhos fazendo o que querem, andando para um lado e para o outro, nas drogas, perdido. Mulher para um lado, marido para o outro, mas financeiramente estão no auge da sua carreira. E em casa, uma miséria terrível. Isso é muito triste. É muito triste, meus irmãos. Não ter o básico, que é chegar em casa, você ser acolhido pelos filhos, abraçar um filho, né? Ter o respeito deles, o filho te honrando e você honrando os seus filhos. Está bem, mas não tem nada que pague isso. Mas muito tem trocado o padrão bíblico aqui, deixado por Deus, que é a instituição da família, zelar pelo filho, zelar pela família, e tem buscado riquezas e poder para a sua vida e acabam experimentando a maior miséria dentro da sua casa. Isso é muito triste. Como ser um pai responsável? Eu botei assim, o pai que sabe a importância de estabelecer limites para os seus filhos. O próprio Deus estabeleceu leis e princípios que regem o funcionamento do universo e da natureza, né? Limites entre as águas. Deus foi estabelecendo limites e padrões até mesmo para a natureza, tá? E essas regras, esses limites também devem ser aplicados dentro da família, principalmente nossos filhos. Vamos lá, ele põe regras comportamentais para os seus filhos. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Coisa simples, né? Uma criança entende, desde pequenininha já não tem que ensinar. Não, aqui tu não mexe, aqui tu pode. Isso você não pode fazer, isso aqui você pode. É coisa tão simples às vezes. Mas se você não ensinar uma criança desde pequenininho, meu irmão, vai se perder. Vai fazer o que não é para fazer. Tá? Então é necessário a gente já colocar desde pequenininho o limite. Isso aqui é errado, isso é certo, isso é de Deus, isso é do diabo. Acho que a criança não entende desde pequenininho, tá? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. O Provérbio 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele.
Tá? E muitos pais têm errado nessa questão, que dizem não, o certo e errado. A gente vê crianças hoje fazendo coisas aí que não dá nem para acreditar. E os pais não corrigem, não dizem o que é certo, não instrui a criança, coloca limites, tá? Institui regras e coloca limites. Criança não pode crescer sem limites, tá? Até aqui você pode ir, tal hora você pode ir em casa. Televisão, celular, internet, tantas horas só. A gente vê hoje criança, eu tenho amigos que criança passa o dia inteiro de celular na mão. Criança de 5, 6 anos. Porque o pai não tem tempo para cuidar, dá o celular, ela se interte ali, ele fica, televisão o dia inteiro. Para interter a criança, porque você não tem tempo para cuidar, deixa ela na frente da televisão, deixa ela na frente da internet, deixa ela na frente de outras coisas. Joga a criança literalmente. Pode falar, Ruth. Lá na frente vai se perguntar, onde é que eu errei, né? Errou no sofá de conta. Justamente, errou em vez de dar o celular à televisão, dar o tempo disponível para a criança, né? Brincar com a criança, ensinar a criança, correr com a criança, passear com a criança, mostrar o que é certo e o que é errado. Deixa o celular, deixa a televisão, educar a criança, formar o caráter da criança. Isso é muito triste, tá? Limites. Isso você pode assistir, isso você não pode, isso você pode comer, isso você não pode, é isso, né? A criança vai lá, mexe em tudo, abre a geladeira, come, joga no chão, pega, bota na boca, joga fora, já joga no chão, e o pai não é capaz de não, vai, pega, bota no lixo, vai limpar ou vai comer. São coisas simples, meus irmãos, mas que vão formando o caráter da criança, tá? E a gente vai ver então, que se o pai não fizer isso, acaba prejudicando grandemente a formação da criança. Coloca limites então aqui. E a gente vai ver que existe uma grande preocupação, e a gente vai ver até o próprio faraó, de olho nas crianças dos egípcios, falou Moisés, olha, vamos sair, Deus mandou libertar o povo, nós vamos sair para tirar eles do Egito, porque Deus quer que a gente apresente um culto no deserto. E o faraó sempre, você até pode ir, você pode, mas as crianças ficam, os jovens não vão sair, tá? E o diabo está de olho nos nossos filhos, meus irmãos. O mundo está de olho nos nossos filhos. É como se diz assim, vocês são velhos, serve a Deus, as crianças não precisam. Tá? E a gente precisa trazê-los para a igreja, estar conosco na igreja, estar presente no culto, faz parte do culto. Tá? Primeira coisa então, impõe regras, coloca limites, impõe consequências. Porque não adianta você dizer que o filho está errado e não punir ele pelo erro. Não vai resolver de nada. Há necessidade de você errou, pune. Olha, você não desobedeceu a regra, agora você amanhã não vai fazer isso. Assistiu televisão, passou de uma hora, amanhã não assiste. Impor regra para os filhos. Foi o erro dele, não colocou regras, não impôs regras, não puniu os filhos. Tá? E às vezes a gente comete esse erro, vê o filho errando, mas por dó, por misericórdia, não pune os filhos. É um erro grave. Deus nos pune quando a gente erra. Deus nos castiga. Deus permite situações na nossa vida para formar o nosso caráter, para nos trazer para o caminho dele. E o pai tem que fazer isso com o filho. Tem que trazer ele na regra, punir, castigar com vara se preciso, porque é para o bem dele, não é para o mal dele. Então não adianta nós colocar regra, não adianta nós colocar limite, mas não punir os filhos. Tá? Eles têm que experimentar a consequência. Aí eu coloquei assim também, ó, pais ausentes, filho doente. Pais ausentes, filho doente. O pai precisa da presença do pai. Pode ver que os filhos devem estar lá depressivos, está lá angustiado, está lá jogado, é porque não tem a presença do pai. Precisa do pai, mas o pai não está presente. O pai é uma referência para a vida dos filhos. Filhos na presença dos pais se sentem seguros, crescem emocionalmente equilibrados. Os pais têm o poder de transmitir aos filhos valores quanto a bondade, a gentileza, a educação, o caráter, o falar correto, de tantas outras coisas que são benéficas para os filhos. É muito importante, meus irmãos, dispensar tempo para eles olharem em nós e ver não um tirano, um carrasco, mas às vezes é um amigo, um pai amigo, que está ali disposto a ajudar eles nas horas mais necessárias da vida deles, tá? Vamos lá. Quando os pais podem imprimir valores em seus filhos, eles se tornam iguais aos filhos dos sacerdotes em questão. Rebeldes, sacerdotes em questão, tanto Eli como Samuel. Rebeldes, profanos, avarentos, corruptos, sem temor a Deus, tá? Quando a gente falha nesse quesito de imprimir valores bíblicos nos nossos filhos desde pequeno, pode ter certeza, algum desses defeitos aqui que são terríveis, crescem rebeldes, crescem profanos, entram na casa de Deus, aqui a gente pastor, eu já ouvi
filho passou que muitas vezes vai lá na hora do culto, desliga relógio, apronta, faz isso, faz aquilo, sem temor a Deus, tá? Sem temor a Deus. Os filhos iam trazendo isso. Chegavam lá, o cara estava separando a carne, a gordura para santificar Deus. Eles chegavam lá, pegavam a carne e o cara, não, vocês não podem fazer isso. Eles nem se importavam, não estavam nem aí, pegavam o melhor para eles. Então foi um pecado gravíssimo. Não honraram a Deus, não honraram seus pais, não honraram o seu ministério que Deus havia lhe dado. Pais autoritários, filhos solitários. Tá? É o que a gente já falou um pouquinho antes aqui. Ó. O pai autoritário é aquele que trata o filho como se fosse um escravo, sem vontade própria, sem sentimento. Ele somente dá ordem aos seus filhos. Os seus filhos obedecem por medo, não fazem porque exercem, porque enxergam nele a autoridade paterna constituída por Deus. É só por medo. Vai e o filho vai. Faz isso e o filho faz. Medo de desapanhar, medo de ser castigado, mas não por enxergar no pai uma autoridade paterna, uma autoridade deixada por Deus. Os filhos têm que olhar para nós e nos seguir, não por medo da gente, mas por perceber em nós que nós temos uma autoridade dada por Deus. Isso no quartel, era muito patente que nós tínhamos um comandante lá, era o Major Wagner, acho que o Adem conheceu, era Capitão Wagner, nosso tempo, depois foi para o Major, foi lá para o exército ou para o batalhão, talvez servia. Nós seguia ele, porque ele tinha uma autoridade assim, extraordinária. Né? E ele, o que ele fazia? Quando dizia, vai para a lama, ele chatava na lama primeiro, ele dava o exemplo. Ele dizia para correr, só que ele corria primeiro, ele dava o exemplo. Ele dizia para nós fazer, mas ele fazia primeiro, ele dava o exemplo. Então nós fazíamos tudo aquilo ali, porque nós via nele um símbolo de uma autoridade, e a gente seguia, ele tinha vontade de seguir ele. Agora tinha outros lá, tu fazia só com medo. Porque se tu não tivesse, tu mandava para a flexão, mandava sentar e levantar, te mandava para a lama, mas ele não ia, te mandava para a água, mas ele não ia. E o pai tem que ser essa figura, de dar o exemplo para o filho. E o filho tem que olhar em nós e fazer as coisas não por medo, mas por perceber em nós uma autoridade paterna, uma autoridade deixada por Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. A gente precisa passar isso para eles, para eles se sentir seguros. Não fazer as coisas por medo ou por perceber em nós que nós estamos tirando, tá? Então aqui, pais autoritário, filho solitário. Pais que usam de artifícios, pai que usa desse artifício isola os seus filhos, jogando na mais completa solidão, porque eles mais precisam de um pai amigo. O que eles mais precisam de um pai amigo? O pai pode até cobrar, mandar, mas em tudo está na frente do filho, ensinando e dando o exemplo, tá? Pode mandar, pode cobrar, mas esteja sempre à frente do filho. Ele vai olhar para ti e vai te seguir, meu irmão. Vai te seguir. O pai era bem duro com nós, tá? Só que o pai mandava nós fazer, só que o pai também estava junto. O pai ia para o morro pegar cana, mandava nós, mas ele ia junto. Ia para a roça, mas nós ia junto. Ele ia junto, nós olhávamos, observávamos dele. Então o pai muitas vezes sem falar nada, como o pastor Francisco falou, mas imprimiu na minha vida e dos meus irmãos valores que eu levo para a minha vida toda. Tá? O pai nunca deveu um centavo para ninguém. E ai de nós, ele disse, se fica devendo um centavo para alguém. Sério, cara, e a gente aprendeu isso. Valores que tu leva para o resto da tua vida. Porque o pai dá o exemplo. Se a gente der o exemplo, meu irmão, os filhos vão seguir. Difícil, pode ser que tenha as exceções. O pastor falou aqui numa aula aqui, criou os filhos do mesmo jeito. Um hoje, infelizmente, não está no caminho do Senhor. Eu tenho uma cliente que diz assim, ela fala para mim que a filha está passando uma luta com a filha. Ela diz assim, mas como é que pode eu criar meus dois filhos do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Uma está uma bênção e a outra não. A outra está perdida. E agora? Tem as exceções. Tá? Aquela que está uma bênção, talvez a cabeça seja melhor, já nasce com um caráter já moldado, herdou, quem sabe, do pai, são pais diferentes. Essas duas moças aí são pais diferentes. Talvez a genética não ajudou, sei lá, alguma coisa influenciou. Ela se criou do mesmo jeito. Uma se perdeu e a outra não. Muitos fatores, né? Muitos fatores. Não é só uma condição pedagógica, educacional, tem psicológica, tem a influência do meio, tem tantas outras coisas. As amizades, vai embora. Pode falar, Ruth. Eu vejo assim, às vezes o erro está também querer tratar um igual ao outro, porque são pessoas distintas. Exatamente. Então assim, eu posso ser duro com um e posso ser flexível com o outro. Às vezes, Então assim, o pai tem que perceber isso. A dificuldade de ser, a dificuldade de ser pai, não tem que dizer, porque eu tratei esse desse jeito e vou tratar esse. São pessoas distintas. Isso aí Eu tive pelo Gustavo e Filipe, são completamente diferentes. Entendeu? Um é do jeito e outro do outro, e não dá para tratar da mesma forma.
Porque é bem isso aí, e o pai como pai tem que ter esse discernimento. Tem que saber, pô, isso aqui não dá para fazer do mesmo jeito. Eu vou ter que ir por esse caminho aqui, porque se for por esse, você vai perder. Se eu apertar como esse aqui, é igual boi no carro. O boi quando se deita, se você bater, quanto mais bater, pior. Aí se deita, não se levanta mais. Então tem que ter um jeito para lidar com o filho, é mesmo não. Eu estou dizendo que o filho tem que ser tratado igual boi, pelo amor de Deus, né? É um exemplo só. Tem filho que não dá para você apertar demais. Ele não suporta. O fardo, a carga, a pressão, você tem que ser mais maleável, mais flexível. O outro você já tem que apertar, que se você não apertar, você perde. Então são jeitos diferentes, a gente tem que pedir discernimento para Deus para saber lidar com eles. Já estou terminando aqui, meus irmãos. Então, pai liberal, pai permissivo, fica responsável. Permissivo. Pai que é permissível, o filho tem tudo para ser irresponsável. Tá? Deixa fazer o que quer. Não liga, vai, pode fazer, não dá atenção. Tem tudo para ser uma criança, um adolescente e um adulto irresponsável. Tem que ter limite, tá? E quando os pais não impõem, não se importam com os princípios bíblicos indispensáveis para uma boa educação dos filhos e deixam eles decidirem o que eles quiserem, decidindo o que quiserem, o fim será trágico. Eu coloquei assim, é como uma criança sem freio. Sabe a criança sem freio? Às vezes a criança, por exemplo, está dirigindo sem freio, descendo a ladeira acelerando e sem cinto de segurança. Na primeira curva, o que vai acontecer? Nossos filhos sem freio, meu irmão, sem controle, descendo a ladeira, acelerando, primeira curva, eles vão passar reto. Não tem controle, não tem como segurar. Primeira decepção da vida, eles vão se arrebentar. Tá? Primeira luta que vier, eles vão se arrebentar. Certo? Pai permissivo, filho responsável. A gente tem que ensinar para eles que eles têm responsabilidade, mesmo com criança. Tem que aprender a ser responsável de pequeno. E eles vão ver isso na nossa vida. O pai permissivo é aquele que não corrige o filho quando ele comete erros, até ficam bravos. Não acham certo, igual Eli, né? Ele não achou certo. Estava ali preocupado porque o povo estava dizendo: olha, teus filhos aí estão pegando o caminho, não é legal, não achou certo. Mas quem que ele fez? Nada. Pai permissivo. Mas mesmo assim não toma nenhuma atitude. São aqueles que não aconselham seus filhos contra a decepção, quando se decepcionam com situações complexas da vida. São pais inertes, que não tomam atitudes em relação aos erros dos filhos. A gente vai ver o erro aqui, eu já comentei também o erro do Itamar que eu tinha colocado aqui, mas vocês já passei para os irmãos, né? Davi, que tinha obrigação de corrigir o erro do irmão, que estrucou a irmã, não o fez e causou então a morte do outro irmão. Então vamos lá. Como pais devem conduzir os filhos, já vamos terminando. Como pais devem conduzir seus filhos a Deus, escondendo seus filhos em casa, como fez Joquebede, né? Tá a luta grande aí, pega os seus filhos, deixa escondidinho lá debaixo das tuas asas. É melhor estar debaixo das asas do que estar perdido no mundo, correndo risco de vida, né? Então esconde lá ele. Como Joquebede, e orientado seus filhos como Eunice, levando seus filhos para a casa do Senhor como Ana, e criando na disciplina do Senhor, instruindo seus filhos como recomendou Salomão, e não descuidando como Eli, lendo a Bíblia com a família, orando com eles, levando a família para a casa de Deus, e dedicando seus filhos a Deus, ensinando seus filhos a temer o Senhor e desviando-se do mal, a amar a justiça e odiar a iniquidade, ensinando seus filhos a obedecer os pais, protegendo seus filhos da influência pecaminosa, levando seus filhos à fé em Cristo, ao arrependimento e ao batismo nas águas, motivando seus filhos a permanecer separados do mundo, instruindo seus filhos diante das Sagradas Escrituras. São muitas dicas aqui, meus irmãos, que a gente conta para conduzir nossos filhos no caminho do Senhor. É só problema da Bíblia. Está tudo aqui, está tudo na palavra. É só a gente parar um tempinho, observar e pegar isso e aplicar na nossa vida. Está tudo aqui, tá? E conclusão então, o propósito de Deus ao instituir a família era promover um ambiente saudável e feliz, não apenas entre os cônjuges, mas também entre pais e filhos. É no seio da família que os pais devem criar os seus filhos no temor do Senhor e, consequentemente, os filhos devem aprender a amar a Deus e honrar os pais. Amém? Deus abençoe. Queria passar para o nosso vice-presidente, Morley. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Não tem dúvida, pergunta para o nosso pastor. Não. Glória a Deus, irmãos, estão felizes com essa aula? Amém. Mas importante, irmãos, quero deixar aqui os irmãos que a educação não é nas escolas,
assim em casa. Muitos pais acham que na escola a gente deve ser educado. Ali você vai aprender o futuro do que você quer estudar para o futuro, né? O que quer ser. Mas quem vai te educar é nas casas dos seus pais e a sua mãe. Amém? Ficar de pé. Agradeço ao Senhor por essa aula maravilhosa. Quero convidar aqui o Diácono ali para fazer essa oração e vão para casa cheio da presença do que nós aprendemos nessa manhã. Em nome de Jesus. E a dar a bênção para os pais. Boa noite. Somente em nosso Pai do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa aula que tu tem dirigido aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Obrigado por tudo que tu tem falado, tem nos ensinado, Senhor. A grande maioria dos que estão aqui são pais, aqueles que estão nos ouvindo também pelas redes sociais também, Senhor. A grande maioria será pai, quem não é vai ser. E essa aula foi tão importante, ó Senhor, para a gente ver que na Tua Palavra tem tudo que a gente precisa para educar nossos filhos, não só no Teu caminho, mas aqui nesse mundo também, no caminho correto, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, Senhor, nossa semana que se inicia. Abençoa, Senhor, cada um que esteve aqui presente, Jesus, nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estamos todos na presença do Senhor. Amém. Irmãos, só não esquecendo, às 3 horas tem o café da mocidade aqui embaixo, certo? E culto à noite a partir das 6h30. Oração, que Deus abençoe, irmão. Vou em paz para essa casa em nome de Jesus.